3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um dos piores reis chamado Acabe, e Elias era um dos maiores profetas de Israel, um tisbita de Gileade, na região transjordana. O livro dos reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis, apesar de não haver um livro dedicado a ele. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe incorporou idolatria em um sistema que deveria ser guiado pela agenda de Deus, causando sofrimento a Israel devido à má governança. Contudo, Elias representava um tipo diferente de domínio, sem conexões com o estabelecimento político ou a família real. Ele tinha a capacidade de falar a verdade ao poder terreno, sem se deixar cooptar ou corromper. Elias era uma pessoa ousada que defendia a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente, com objetivos muito diferentes. Parecia ter alcançado o auge das aventuras da vida, heróico quase além da crença, ainda humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar tudo isso, estava prestes a evitar a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na escassa categoria de partida sem morte. Embora não saibamos quando ou como Deus fez isso, fica claro pelo contexto que ele informou a Elias de sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas, assim como a Eliseu, o velho amigo e sucessor divinamente escolhido, como veremos em 2 Reis 2, 1:12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal, marcando o último dia de Elias na terra, quando ele seria levado em um redemoinho. A palavra hebraica aqui também pode ser traduzida como rajada, momento ventoso ou movimento varrido. Elias seria arrebatado e, naquele instante, desapareceria da terra para a presença de Deus. Deus não apenas havia informado a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também disse a ele onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão conforme a narrativa se desenrola. Elias disse a Eliseu para ficar em Gilgal, pois o Senhor o enviara a Betel. Porém, Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Os filhos dos profetas em Betel e Jericó também alertaram Eliseu sobre a iminente partida de Elias, mas ele respondeu que já estava ciente e pediu que ficassem em silêncio. O mesmo padrão se repetiu em Jericó. E finalmente, quando Elias disse a Eliseu para ficar na Jordânia, a resposta de Eliseu permaneceu firme, e ambos continuaram. Os filhos dos profetas repetiram a pergunta em Betel e Jericó, e Eliseu deu a mesma resposta nas 2 vezes, pedindo-lhes que ficassem em silêncio. Gilgal foi o ponto de partida, conforme relatado em Josué 4, onde os israelitas acamparam após atravessar o Jordão para Canaã. Se recordarmos a história bíblica, esse foi o ponto em que estavam seguros antes de iniciar a invasão ao território inimigo. Gilgal marcou o início da última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente Elias foi ao Jordão, um lugar de morte, não apenas morte física, mas também a morte da vida egoísta. Eliseu disse a Elias, ao chegarem ao Jordão, seu destino final na terra: pela vida do Senhor, e tão certo como tua alma vive, não te deixarei. Elias havia estado tentando se afastar de Eliseu desde Gilgal. Não acredito que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu, mas sim testando seu fiel companheiro, seu futuro sucessor. Quando os 2 homens chegaram à margem do Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora ocorre o evento miraculoso. Segundo Reis 2, 7 e 10 da Bíblia, relata que 50 homens dos filhos dos profetas foram assistir a certa distância. Os 2 ficaram ao lado do Jordão, e Elias pegou sua capa, enrolou-a e golpeou as águas. As águas se dividiram para os lados, permitindo que ambos cruzassem em solo seco. Após atravessarem, Elias disse a Eliseu: peça o que quiser antes de ser retirado de você. Eliseu respondeu: peço que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim. Elias disse que ele tinha pedido algo difícil, mas se o visse sendo retirado, isso aconteceria. Caso contrário, não. Esse evento é semelhante ao milagre que ocorreu séculos antes, quando Deus milagrosamente separou o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem a pé em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio a pé enxuto. Então,
Elias se vira para seu amigo e pergunta o que pode fazer por ele antes de partir, antes que o Senhor o leve desta terra. Segundo Reis 2:11 da Bíblia. À medida que continuavam caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu subitamente e separou os dois. Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é fantástico. Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas dois amigos próximos caminhando e conversando. Deve ter sido um momento incrível. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram, e Elias subiu ao céu num redemoinho, conforme a Bíblia diz. Assim, de repente, ele foi para o céu num redemoinho, instantaneamente. Segundo Reis 2:12-15 da Bíblia, relata que Eliseu viu isso e gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Ele não viu mais Elias. Então, em luto, ele rasgou suas próprias roupas em pedaços. Em tristeza, pegou o manto de Elias que caiu e voltou para a beira do Jordão. Ele bateu com o manto nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando também bateu nas águas, elas se dividiram, e Eliseu atravessou. Os filhos dos profetas em Jericó, que estavam observando opostos, viram Eliseu e disseram que o espírito de Elias repousava sobre ele. Eles foram ao seu encontro, curvaram-se diante dele em sinal de respeito. O contrato de Elias de não morrer entrou em vigor de repente. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo disso. E Deus sempre tem um plano. Considere isso. Ele teve homens e mulheres em todas as eras para continuar sua obra ao longo dos séculos. Deus nunca ficou frustrado, se perguntando o que seu povo fará agora que ele se foi, que não está mais com eles. Nosso Deus Criador é todo-poderoso, e ele nunca é surpreendido pela falta de recursos. Eliseu ficou surpreso e atordoado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, lembrando as palavras de Elias. Cruzou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético dali em diante. O plano de Deus nunca vacilou. Sai Elias, entra Eliseu. Número 2. Enoque. A primeira menção de Enoque é encontrada em Gênesis, capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, mas este não é o mesmo Enoque. Gênesis 5:21 relata que quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Pela nossa compreensão bíblica, sabemos que Matusalém foi o homem mais longevo registrado nas Escrituras. Ao estudarmos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era o tataravô de Noé. Judas 14 na Bíblia diz: foi também a esses homens que Enoque, o sétimo a contar de Adão, profetizou dizendo: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos. Judas afirma que Enoque advertiu sobre o julgamento vindouro do Senhor. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falava sobre o julgamento iminente. Numa época em que a maioria de seus contemporâneos só tinha registros de nascimento e dos filhos que geraram, Enoque se destaca. Sua descrição é breve, mas impactante. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus. Sua vida serviu de modelo para muitas pessoas em diferentes gerações, ensinando-nos a viver para uma audiência exclusiva. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazer isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5:18-24, na Bíblia, relata que Enoque foi pai de Matusalém aos 65 anos, e durante 300 anos após o nascimento de Matusalém, ele andou em comunhão habitual com Deus, tendo outros filhos e filhas. Todos os dias de Enoque totalizaram 365 anos. Em reverente temor e obediência, Enoque andou com Deus e não foi encontrado entre os homens, pois Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala sobre homens dos quais este mundo não era digno. Hebreus 11:5-6 na Bíblia declara: pela fé, Enoque foi arrebatado e levado para o céu, para que não visse a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com diligência.
É uma grande tranquilidade saber que Deus sempre se preparará de maneira suficiente e abundante para os seus, e nos vigiará com ternura até florescermos de maneira miraculosa. Segundo Crônicas 16:9 na Bíblia diz: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O texto adverte sobre agir imprudentemente, indicando que, a partir de então, haverá guerras. Enquanto o Pai derrama sua bondade sobre nós para nos ver crescer, o que Ele realmente deseja de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. No entanto, está chegando, e já está aqui, um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, do coração e do íntimo, e em verdade, pois o Pai busca tais adoradores. Deus é espírito, a fonte de vida, ainda invisível para a humanidade, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. João 4:23-24. Deus está sempre em busca de sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. Estas são os vasos por meio dos quais Ele pode verdadeiramente usar e manifestar sua glória. Enoque, segundo as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e dos demais descendentes, pois não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes passe pela morte física, o exemplo de Enoque dá aos crentes a esperança de que, no final, triunfarão sobre a morte. Número 3. Cristãos nos tempos finais. Agora estamos adentrando na profecia registrada, uma que ainda está por se cumprir, conforme está escrito. Embora muitos de nós, se não todos, não saibamos exatamente quando Jesus retornará, experimentaremos as dores da morte. Cristãos nos tempos finais passarão por um arrebatamento. É importante notar que em 1 Tessalonicenses 4:13-18, tanto os cristãos que morreram anteriormente quanto os que ainda estão vivos participarão juntos desse evento. 1 Tessalonicenses 4:13-18 na Bíblia diz: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Se cremos na morte e ressurreição de Jesus, também cremos que Deus, da mesma forma, trará consigo aqueles que morreram em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Dessa maneira, consolem-se e encorajem-se mutuamente com estas palavras acerca de nossa união com os crentes que já faleceram. Assim, em ambos os casos, experimentaremos o arrebatamento durante esse tempo, assim como Enoque. Os cristãos serão arrebatados no ar. Logo, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura toda uma geração de crentes que não provarão a morte.